Boa noite, igreja. Paz seja convosco. É uma alegria imensa estarmos reunidos neste culto para celebrarmos, para adorarmos e para receber do Senhor. Eu gostaria de convidar você que está com seu monitor ligado, com seu celular ligado, onde quer que você esteja, ore comigo agora neste momento. Querido Deus, nós rendemos ao Senhor graças, damos a Ti louvor, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nesta noite nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor venha, Pai, tocar em cada coração, que o Senhor venha ministrar, Pai, a cada vida, e que todos saiam desta casa, Pai amado, cheios da Tua unção, que todos possam receber, Pai, o melhor que o Senhor tem para nos oferecer, Pai amado. Nós louvamos ao Senhor, bendizemos e agradecemos, não só hoje, mas sempre, sempre, que assim seja. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor? Com bastante alegria. Aleluia. Não se esqueça que você é livre para adorar, para bendizer o Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte, meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. Eu admiro, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto, enfim. Oh,
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, a Ele toda a adoração. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Com bastante alegria, vamos cantar. Aleluia. As muralhas não ficarão de pé, elas cairão e você passará vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos derrubar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos Seu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor, ó Deus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és bom, que todos saibam que Tu és Senhor. Cantamos bom, Tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, Tu és
bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode nessa noite abençoada glorificar a esse que é maravilhoso, bem dizer ao eterno, ao poderoso, ao supremo Deus, exaltar aquele que vive e reina para sempre. Você pode neste momento adorar ao Senhor e declarar a Ele o seu amor, dizer o quanto Ele é importante para você. Você pode abrir os seus lábios e dizer aí um aleluia, dar um glória a Deus para exaltar aquele que vive e reina para sempre. A Ti, maravilhoso e eterno Deus, nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o Teu nome e dizemos que só Tu és Deus, Santo de Israel, Todo-Poderoso, Eterno, Supremo e maravilhoso Deus. Deus de geração em geração, pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade, nós vamos glorificar o Teu nome como igreja, vamos bendizer o Senhor, porque Tu és Deus, digno de receber louvor, honra, glória e adoração. És bendito, seja adorado, bom Deus, pela Tua igreja, exaltado pelos Teus filhos, porque Tu és maravilhoso. Ao Teu nome, o louvor, a honra, a glória e a adoração, no nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, paz seja com todos. Noite de domingo abençoada pelo Senhor, é domingo de primícias, também domingo de missões e também domingo onde comemoramos 47 anos de vitória, 47 anos de glória na presença desse Deus maravilhoso. Então é noite de festejar, é noite de experimentar, de provar o grande e poderoso amor do Senhor sobre a nossa vida, porque Deus em tudo tem permanecido fiel sobre cada um de nós. Antes vamos consagrar dízimos, ofertas, vamos consagrar missões, vamos consagrar as primícias que foram entregues, e eu tenho aqui comigo algo para representar as primícias. Eu quero abençoar a sua casa, a sua vida, a sua despensa, e quero antes de tudo também agradecer pela disposição que os irmãos têm de abençoar aqueles que precisam, de cuidar daqueles que necessitam de um apoio, de alimento. Viu? Que Deus multiplique na sua casa desde já, na sua despensa, que Deus prospere todos os seus caminhos. Tome em suas mãos o dízimo, a oferta de missões, tome em suas mãos. Vamos consagrar diante do Senhor neste momento, no nome do Senhor Jesus. Senhor bom Deus, olha para cada um dos Teus filhos, olha para esse que age em amor, em obediência, em fidelidade, na Tua doce e santa presença. Para esse bom Deus que reconhece que o Senhor é Deus e tem poder para multiplicar a semente, é Deus e tem poder para prosperar o caminho, é Deus e tem poder para trazer graça. Em amor, em fidelidade, eles consagram os dízimos, as ofertas, as missões na Tua presença. E nesse domingo em especial, apresentamos ao Senhor as primícias, e eu tenho aqui em minha mão, Deus, aquilo que representa todas as primícias que foram entregues na Tua casa nesse dia. Ah, Senhor, prospera, multiplica, que os Teus filhos não tenham necessidade, pelo contrário, que o Senhor, que é Deus e é Pai, possa suprir cada uma delas, os abençoando no poder do nome de Jesus, prosperando o caminho de cada um deles. Senhor Deus, eu abençoo o trabalhador assalariado, Deus, abençoo esse salário que no final do mês vai sobrar, porque sobre ele está a Tua bênção. Abençoa aquele que é patrão, o comissionado, oh Deus, o profissional liberal, Deus, o profissional
profissional informal, abençoa, bom Deus, cada um deles que possam provar a tua graça, vendo os sonhos, o desejo do coração sendo realizado pelo Senhor. Deus, visita agora a despensa, o lar de cada um deles, Deus, e que eles não tenham falta do alimento diário, que eles tenham do Senhor o pão de cada dia. Pai, multiplica, Deus, que eles tenham em abundância, que eles tenham do Senhor o suficiente para se manter, mas também para abençoar os que precisam. Eu consagro na tua presença, abençoando cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, no nome do Senhor Jesus. Está consagrado, está abençoado neste momento, no nome do Senhor Jesus. Tenha esse entendimento. O Senhor é aquele que cuida de você, que prospera os seus caminhos, que realiza os seus projetos e os seus sonhos. E o Senhor tem cuidado de você. E Ele vai continuar te abençoando, continuar cuidando, porque em tudo Deus permanece fiel. Tome em suas mãos a palavra do Senhor neste momento. Já abra lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16, versículos de número 13 a 20. Nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento, para celebrarmos 47 anos de vitória, de bênção, de vida, 47 anos de conquista, 47 anos diante de um Deus todo-poderoso. Esta igreja, ela nasceu no dia 11 de junho de 1974, uma terça-feira, quando os nossos irmãos se reuniram para celebrar na presença desse Deus maravilhoso. E ela permanece de pé até hoje, porque ela está edificada, você vai entender isso na palavra, sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor, sobre a rocha. Então celebre a vitória que Deus tem te concedido. Celebre a graça do Senhor operando na sua vida. Celebre a boa mão do Senhor. Festeje, se alegre, porque é tempo de alegria, é tempo de festejar. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, do versículo 13 em diante. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Bom Deus, essa é a tua palavra, e nós damos graças ao Senhor por tua palavra, e pedimos ao teu doce e santo Espírito que venha trazer o entendimento, a compreensão, a revelação dessa palavra, que o teu Espírito traga o conhecimento da tua vontade a cada um dos teus filhos, e que todos nós, bom Deus, possamos ser edificados na tua palavra, e possamos sair daqui, Deus, abençoados por ti. Nós te damos graças, e nós louvamos o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Pode fechar a sua palavra, aí abençoado por essa palavra que é a palavra do Senhor, essa palavra que marca o início da igreja, que fala um pouquinho da edificação dessa igreja, do poder de Deus nesta igreja,
Entenda isso, 47 anos, não são 4 semanas, 4 meses ou 4 anos, são 47 anos de bênção, de graça, de provar e experimentar o amor desse Deus, o cuidado desse Deus. E entenda, esta igreja permanece assim, com a porta aberta, porque Deus tem zelado por ela, como Deus tem zelado pela sua vida, como Deus tem cuidado de você. Foi Ele quem abriu essa porta. Foi Ele quem instaurou aqui neste lugar, no bairro Glória, esta igreja. Foi pela determinação e pela vontade dEle. E ela vai permanecer assim, entenda, porque é propósito de Deus, com a porta aberta, pregando a palavra, ensinando o evangelho, anunciando as boas novas, salvando, curando, libertando, porque esta é a vontade, esta é a impressão do poder de Deus, esta é a ação do Senhor, é a determinação dEle. E enquanto Deus quiser assim, ela permanecerá com a porta aberta, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E eu creio que você é tão grato a essa porta como eu sou grato. Eu não sei quanto tempo você está aqui, por quanto tempo você conhece essa igreja, congrega, é membro desta igreja, já foi abençoado, curado, liberto, teve a vida transformada, experimentou a graça e o poder de Deus. Eu tenho certeza, você tem motivos para se alegrar, porque Deus tem cuidado de você. Mas o texto que nós lemos é um texto especial, e tem alguns pontos que eu quero frisar aqui. Uma pergunta do Senhor Jesus, para você entender a mensagem, a pregação de hoje. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que eles dizem a meu respeito? Ele estava querendo saber. Quem eles falam que eu sou? O que eles estão dizendo daquilo que eu faço, das obras que eu realizo? Porque naquele tempo Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, transformava vidas, pregava o evangelho, anunciava a boa notícia, trazia o recado, o peso da palavra de Deus naquele tempo. Operava sinais, prodígios e maravilhas pela mão do Deus Todo-Poderoso. As pessoas eram curadas, os cegos tinham a visão restaurada, os aleijados eram transformados pelo poder de Deus, os demônios eram expulsos. Jesus operava poder, e ele então faz essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles responderam. Uns dizem que o Senhor é João o Batista. Interessante isso, né? João Batista já havia sido morto. Cortaram a cabeça de João e apresentaram diante de Herodes a cabeça em uma bandeja. Você conhece a história? O próprio Herodes achava que o Jesus era a reencarnação de João o Batista, que veio atormentá-lo. Cria assim. Mas eu quero te fazer essa pergunta: quem que você acha ser Jesus? Naquele tempo, eles acreditavam na transmigração da alma. Por isso Herodes acreditou que Jesus era João, que estava reencarnado. Acreditou assim. Outros diziam assim: ah não, ele é Elias, o grande profeta. Ele é Elias, que está se manifestando agora nesse tempo. Só que de uma forma, de uma interpretação errônea. Porque Elias iria preceder, ele iria vir antes do Messias. E Jesus fala isso de João Batista, que ele veio a esse mundo no espírito de Elias, ou na mensagem, na pregação, na manifestação da palavra. Veio assim. Ele estava dizendo: eu não sou Elias. Mas quem é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? Quem é Jesus? Outros vão dizer: não, ele é Jeremias. Ou ainda mais, há aqueles que dizem: é algum dos profetas.
que voltou e está manifestando hoje a palavra e o poder de Deus. Ele não é mais um ou alguns dos profetas, e também não era Jeremias. Aí ele passa por uma pergunta pessoal: o que vocês dizem? Quem sou eu? Quem é Jesus para você, meu irmão e minha irmã? Quem é o Senhor Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Qual o conceito que você tem desse Jesus? Quem é Jesus para você? Pedro então toma a palavra e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a revelação que Pedro teve do Senhor Jesus. Essa era a forma como ele enxergava Jesus. E Jesus diz para ele: Pedro, não foi carne e sangue que você revelou. Porque Pedro enxergou um pouquinho a mais do que todos estavam vendo. Ele enxergou um pouquinho além do que os outros estavam vendo. Ele teve uma revelação que não era simplesmente dele, era uma revelação do Espírito, do próprio Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele era o Messias, o enviado, o ungido de Deus, que viria a esse mundo para resgatar a humanidade, para tirar a humanidade das trevas e transportá-la para o reino da sua maravilhosa luz. Ele era o ungido de Deus, ele era o Cordeiro de Deus, que haveria de derramar o seu sangue, de dar a sua vida, de pagar o preço para resgatar a humanidade das garras da morte, do inferno, para livrá-la de Satanás. Jesus era o Cristo, o ungido do Deus vivo, o escolhido por Deus para morrer por esta humanidade. Ele estava dizendo muito mais, ele estava revelando que ele era o cumprimento da promessa dada lá em Gênesis, aonde a serpente picaria o calcanhar da semente da mulher, mas essa semente pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Jesus era o cumprimento da promessa. Jesus era aquele que haveria de pagar o preço, de resgatar a humanidade, de resgatar o homem da morte do inferno e de apresentá-lo diante do Senhor. Ele estava dizendo isso. Então Jesus vira para Pedro, diz assim: olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E diz assim a ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele dá uma grande notícia: e as portas do inferno, entenda isso, meu irmão e minha irmã, porque Deus está falando isso para você, porque você compõe esta igreja. E as portas do inferno, não prevalecerão, contra esta igreja. Para te dizer uma coisa: Satanás pode se levantar, o inferno pode se levantar, os demônios podem se levantar, principados e potestades podem se levantar. Este sistema, o mundo falido, o mundo derrotado, o mundo que jaz no maligno, pode se levantar, e eles não prevalecerão contra esta igreja. Foi isso que Jesus falou para ele. Não prevalecerão contra esta igreja. E aí te dá também a base. Por que são 47 anos? Por que essa igreja, desde o tempo de Jesus, chegou até os dias de hoje? Por que você pode continuar caminhando, crendo no poder, na graça e na unção? Porque a igreja, ela não está edificada, sustentada, firmada, fundada em preceitos humanos. Ela foi edificada sobre a rocha, sobre a revelação que
Pedro teve a respeito do Senhor Jesus. Esta igreja, ela é sólida e firme porque ela está sobre a rocha. E você tem que ser assim também. Deve estabelecer a sua vida, a sua fé, a sua caminhada. Não naquilo que é fraco, frágil, não perecível. Mas a sua fé tem que estar firmada naquele que é o firme fundamento, naquele que é a base, naquele que é a rocha, naquele que é o alicerce. A sua fé, a sua vida tem que estar colocada sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, ela surgiu não da revelação de um homem, ela surgiu sobre a revelação de Pedro, que Cristo Jesus é o ungido, é o Messias. Surgiu daí. Ela está edificada em Cristo. Muitos não entendem isso. Há uma briga teológica, que muitos vão entender que esta igreja, ela está edificada e sustentada sobre Pedro. Interpretaram de forma errônea a palavra do Senhor. Não entenderam corretamente aquilo que o texto queria dizer, ou aquilo que Pedro declarou. Jesus diz para ele: tu és Petrus. E Petrus no grego é uma pequena pedra. Uma pequena pedra que compõe a base do alicerce. Mas ele não é o alicerce. Ele é apenas um composto, uma pequena pedra. E diz: tu és Petrus. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo. O fundamento, a pedra, é a revelação, não é Pedro. Porque se você for ler a Bíblia um pouquinho mais depois aí, você vai ver Pedro tentando impedir Jesus de cumprir a vontade de Deus na vida dele, de voltar a Jerusalém, de descer para lá. E Jesus diz para ele: Pedro, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende os desígnios de Deus. A igreja não está edificada em Pedro, está edificada em Cristo, porque Ele é a revelação de Deus, porque Ele é o poder de Deus, porque Ele é a manifestação da graça de Deus, porque Ele é a expressão do amor de Deus, e só sobre Ele esta igreja pode ser e pode estar sendo edificada. Não sobre Pedro, fraco, não sobre homens fracos, mas sobre Cristo, aquele que venceu, aquele que triunfou, aquele que permaneceu fiel, aquele que derrotou principados e potestades, aquele que hoje está vivo, assentado à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós. Sabe por que são 47 anos? Porque esta igreja está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a revelação. João Calvino escreveu assim: olha, aqueles que desejam construir a igreja pela rejeição da Bíblia, da palavra, constroem um chiqueiro e não a igreja de Deus. Então entenda essa Bíblia e ande na revelação desta palavra. Edifique a sua vida, porque a igreja, para ser igreja, tem que ser edificada nessa palavra, Bíblia Sagrada. Na Bíblia. Esta igreja, ela tem um dono. E é bom falar sobre isso. O dono da igreja não são os pastores, os líderes. Essa igreja tem um dono, e o dono dela é Jesus. Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é aquele que dirige a igreja. Claro que Ele tem que levantar homens, para que nesse tempo administrem, levem à frente, conduzam. Mas todos eles estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque foi Ele quem deu a vida, foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem derramou o sangue, foi Ele que foi àquela cruz e ali morreu, mas que também no terceiro dia ressuscitou por causa desta igreja.
por causa desta igreja. Jesus é o verdadeiro dono desta igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ela pertence a Ele. Ele é o verdadeiro pastor desta igreja, o pastor supremo, o pastor dos pastores, porque Ele é quem conduz esta igreja em vitória, em triunfo, e estando nele, a igreja não pode ser abalada. O sistema desse mundo pode tentar abalar a base da igreja, a corrupção desse mundo, os conceitos errados deste mundo podem tentar se levantar contra a igreja, mas não vão conseguir derrotar, deter e vencer esta igreja, porque ela está edificada e o dono dela é o Senhor Jesus, vencedor. Vencedor. Essa igreja, ela tem um dono, e o dono dela é o Senhor Jesus. Ela pertence a Ele. Essa igreja tem um firme fundamento. E falando de firme fundamento, nós falamos de base sólida. Não foi construída e edificada sobre a areia. Não, mas sobre a rocha. E por isso a Bíblia diz que Ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Ele é o firme fundamento, Ele é a pedra angular que dá sustentação e base para esta igreja. Para esta igreja. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se estivesse sobre o homem, já teria ruído, porque os homens passam, mas a palavra, Cristo Jesus, permanece para sempre. Para sempre. E não pode ser abalado. Então entenda, os governos podem se levantar, o mundo pode se levantar, o sistema pode se levantar, mas nunca destruirão, nunca fecharão as portas desta igreja, porque ela está edificada. O firme fundamento é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele diz para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. Não há um outro fundamento. Não há uma outra base. Não há um outro alicerce. Cristo Jesus. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento da igreja não é Pedro, não é João, não é Timóteo, não é Tiago, não é Moisés, não é Elias, ou um outro profeta. O fundamento desta igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta igreja, ela sempre será vitoriosa. Sempre será assim, porque Ele venceu todas as coisas. O inferno achou que estaria derrotando o Senhor Jesus, o levando à cruz. Os religiosos daquele tempo acharam a mesma coisa. Estariam derrotando o Senhor Jesus, o vencendo, o levando àquela cruz. Mas ali não. Ali Ele estava conquistando a vitória para mim e para você. Ali Ele estava conquistando a bênção definitiva, selando o nosso destino. Naquela cruz, quando foi sepultado, acharam que havia chegado o fim. Mas entendam, no terceiro dia, Ele se apresenta vivo. Venceu a morte, venceu o inferno
venceu Satanás e os demônios, venceu o sistema, para que você, como igreja, pudesse vencer todas as coisas, permanecendo fiel na presença dele, permanecendo fiel na presença desse Deus Todo-Poderoso. Esta igreja é vitoriosa, porque ela tem um propósito definido por Deus aqui nessa terra, de manifestar a glória e a graça dele aqui neste mundo, de ser um instrumento da justiça dele aqui nesse mundo, de mostrar o amor dele aqui neste mundo e neste tempo, de manifestar a glória, a unção e o poder dele aqui neste mundo, de pregar as boas novas, de dar uma boa notícia, de dizer para o homem que tem jeito sim, de voltar à essência, de voltar a Deus, de voltar ao Pai. Basta passar, basta entrar pelo perfeito caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Basta ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, ter vida com Ele, ter relacionamento com Ele. Basta abrir o coração e pedir para Ele entrar e fazer morada. Basta clamar a Ele, basta se arrepender do pecado, da vida no erro, e se voltar para o Senhor, para ser abençoado por Ele. Isso é o caminho de vitória, esta é a bênção do Senhor. Você tem uma missão, meu irmão. Foi escolhido por Deus, há uma determinação de Deus, uma escolha soberana de Deus na sua vida, para que você venha, para que você seja igreja, faça parte, componha um alicerce, uma pequena pedrinha, com um objetivo. A boa notícia tem que estar nos seus lábios, você tem que falar do amor do Senhor, tem que contar para os outros essa boa notícia. O Redentor, Ele não morreu apenas, Ele ressuscitou, está vivo, operando e agindo, transformando. Ele está curando, libertando, Ele está trazendo graça, Ele está apontando para o perfeito caminho, Ele está te levando à presença do Pai. A presença do Pai. Há uma boa notícia. Esta igreja, ela tem autoridade. Isso é importante você entender. Você tem em você a autoridade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem em você essa autoridade, porque o poder dele está na sua vida, a unção dele está sobre você, a graça dele está sobre você. Está sobre você. Ele deixou para você a vontade definitiva dele, a vontade soberana dele. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso é Marcos, capítulo 16, do versículo 13 em diante. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 em diante, diz assim: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí está designada a autoridade que vem do Senhor Jesus. Ele te deu o poder para que você seja testemunha dele aqui nessa terra. Ele te deu o poder, unção, graça, revelação dessa palavra, para que você testifique e testemunhe da grandeza, do poder, do amor de Deus através dele. Essa igreja, ela está há 47 anos com as portas abertas, pregando o evangelho, pregando Bíblia, ensinando essa palavra com esse objetivo.
que as pessoas conheçam a Cristo Jesus e o tenham como Senhor e único, suficiente Salvador das suas vidas. Aprendam dele, que é manso e humilde. Recebam dele graça. Sejam curados, libertados, sejam abençoados, salvos. Cheguem ao batismo. Aprendam dele. E onde for, manifestem a glória e a graça desse Deus Todo-Poderoso, porque são instrumentos da justiça, instrumentos do poder, porque detêm autoridade. Entenda isso. Você é chamado cristão. Isso quer dizer que você é um representante, é um pequeno Cristo aqui nessa terra, porque a unção, a graça e o poder de Jesus está dentro de você. Você carrega em você o nome dele, porque você é parte desta igreja. É parte desta igreja. Está na sua vida a autoridade desse Senhor, a autoridade desse Deus. Então, como alguém que entende a vontade do Pai, como alguém que foi alcançado, resgatado, que vive não de doutrinas humanas, mas que vive baseado na revelação que vem de Deus, comece a operar a graça do Senhor. Não pare de falar. Pregue o amor, pregue o reino dos céus, pregue a graça do Senhor, pregue a reconciliação, pregue o poder de Deus, pregue a transformação do ser humano, pregue, meu irmão, anuncie as boas novas, fale deste amor aonde você estiver. Exale o bom perfume de Cristo, porque Jesus está vivo dentro de você, está vivo dentro de você. Jesus disse para Pedro algo importante que você tem que compreender nessa noite, por causa da vitória e da autoridade. Pois também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não pode te vencer. Satanás não pode calar a sua boca. Não pode enfraquecer o seu testemunho. Não pode apagar a unção e o poder de Deus que estão na sua vida. Satanás não pode fazer isso. Entenda, meu irmão e minha irmã. Não pode fazer isso. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E ele disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. Sabe qual chave é essa? Tudo aquilo que você pedir a Deus no nome de Jesus, crendo, você receberá. Deus estava dando a ele, Jesus estava transferindo a ele o poder da oração. O poder da oração, para que ele ligasse, para que em concordância ele fosse abençoado, para que também ele desligasse, e Deus concordaria nos céus. Há um poder na sua vida, que é a oração do justo, que é a oração dos santos. Por isso a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Há uma chave de Deus na sua vida, para que o milagre aconteça, para que a glória dele se manifeste, para que o poder dele se instaure aqui nessa terra. Você, como igreja, pode orar, porque Deus te ouve e ele abençoa, porque Deus traz graça, porque Deus opera, porque Deus age, porque Deus realiza. 47 anos de bênção. Não sei quanto tempo você está aqui. Se há alguns meses, se há alguns anos, não importa, 1, 2, 3, 10,
20, 30, 40. Eu já estou aqui pelo menos há mais de 40. Mais de 40. Provando da graça, do amor, do poder, da unção, dos benefícios desta cruz, desta revelação, desta palavra, deste evangelho. Quantos foram levantados? Quantas outras portas foram abertas através desta igreja? Quantos líderes, pastores, missionários, evangelistas foram levantados aqui neste lugar? Quantas curas, libertações, quantas almas foram salvas? Quantos batismos? Quantas famílias restauradas? Poder, graça, unção, vitória, autoridade, vindo de Deus para a sua vida. Deus em tudo é fiel e permanecerá assim, porque em tudo Ele é Deus. Quero orar com você neste momento. Orar por você, por esta igreja, abençoar a sua vida, para que você permaneça vivendo, experimentando e provando o poder do evangelho, o poder da revelação, o poder de Cristo Jesus. Que em tudo você seja abençoado pelo Senhor, porque a glória e a graça dele está na sua vida. Se você se puder, se coloca de pé neste momento. Você é a igreja, é seu aniversário, mais um ano na presença do Senhor, mais um ano firmado na rocha que é Cristo Jesus, mais um ano sendo sustentado pelo poder do Senhor. Senhor bom e eterno Deus, olha, bom Deus, para esta igreja, para esta porta que o Senhor abriu aqui neste lugar. E nós temos esse entendimento: a porta que o Senhor abre, homem nenhum pode fechar. Ela permanecerá aberta até enquanto assim for a tua vontade. Eu creio assim, bom Deus. Mas eu te peço uma coisa: abençoa, Deus, esse que compõe esta igreja, esse que faz parte, esse que o Senhor chamou, resgatou das trevas e trouxe para estar aqui e aqui manifestar a tua glória e provar da tua graça. Abençoa cada um dos meus irmãos, Deus, que fazem parte desta igreja. Deus, não importa o tempo que eles estão aqui, mas que cada um deles possam ser, ó Deus, edificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e prevaleçam e permaneçam firmados nele, Deus. Que cada um deles seja alcançados, ministrados pela tua palavra, que tenham entendimento, revelação, compreensão da tua vontade, que cada um deles possam, ó Deus, desfrutar do benefício da salvação que Jesus proveu para cada um deles, Pai. Que eles possam experimentar a graça do evangelho do Senhor, que eles possam ser abençoados, e muito mais do que isso, que onde eles estiverem, eles possam manifestar a glória, a graça e o amor que vem do Senhor. Coloca a palavra da reconciliação na boca, nos lábios de cada um deles, para que eles possam, aonde estiverem, Deus, anunciar Cristo Jesus como resposta, anunciar Cristo Jesus como solução, a anunciar Cristo Jesus como Senhor. Que eles possam manifestar a tua glória e que possam ser usados com graça, com unção, com poder, para repreender Satanás, para repreender as trevas, para anular todo o intento maligno, segundo a tua graça e o teu poder. Que estejam usados, Deus, como um instrumento da tua justiça. Eu abençoo cada um dos teus filhos, eu abençoo esta igreja, orando e ministrando sobre eles a palavra, o poder, a unção e a graça que vem do Senhor, Deus. Que possam comemorar muito mais anos na tua presença, para a glória do teu santo e poderoso nome. Eu os abençoo no nome do
do Senhor Jesus. Como igreja, você está abençoado neste momento. Como igreja, você está coberto pela graça, pela unção e pelo poder deste Deus, no nome do Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Então continue, meu irmão, minha irmã, se alegrando, festejando na presença desse Deus que é maravilhoso. Durante esse mês todinho, nós comemoramos o aniversário da igreja. Parabéns para você, porque Deus tem sustentado a sua vida e você tem permanecido fiel a esse Deus. A esse Deus. Glórias àquele que é maravilhoso. Já estamos encerrando o nosso culto dessa noite, desse domingo abençoado, domingo de primícias, de missões, mas também domingo de aniversário da igreja. Alguns avisos para os irmãos. Próxima quarta-feira, não se esqueça, corrente das 7 orações. O culto não é presencial, é um culto online, transmitido pelo canal do YouTube Quadrangular Glória. Então você pode linkar lá, participar, viu, às 8 horas da noite. Você que está com o voto da corrente, cumprir mais um elo na presença do Senhor e ser abençoado dentro da campanha Portas Abertas. Viu? Então, quarta-feira agora, às 8 horas da noite, culto online. Próximo domingo, último domingo do mês, viu? 5 cultos, não se esqueça, 7h20, 8h30, 9h40. São os 3 cultos da parte da manhã. Parte da noite, 17h20, 5h20. E o culto da noite, 18h30, 6h30. Esse culto às 18h30 do domingo, ele é transmitido também no canal do YouTube Quadrangular Glória. Você pode participar. Ah, mas eu já vim no culto pela manhã. Não, junta a família. Está reunido, às vezes, vendo televisão, uma programação muito ruim. Viu? Linka lá, acesse o canal Quadrangular Glória, participe com sua família do culto. Sejam todos vocês abençoados na presença do Senhor. Por ser o último domingo, é ceia do fortalecimento. Viu? Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, quero te abençoar neste momento. Senhor eterno Deus, nós te damos graças pela tua obra aqui nessa terra, pela tua obra em nossa vida, pela porta que o Senhor nos abriu, a porta do Evangelho, a porta da salvação. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos, que eles tenham, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, para provar o teu grande amor, para desfrutar da graça, da comunhão, para desfrutar do teu poder e da tua unção. Guarda-os do dia mau, livra-os de tudo que não presta e não provém do Senhor. Onde eles estiverem, que eles possam manifestar a tua glória, que eles possam manifestar a tua graça. Que o amor do Deus Pai, a graça, Jesus Cristo Filho, e a consolação do teu Espírito seja sobre eles, bom Deus, não só hoje, mas para todo e todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Permaneça você sendo abençoado, no nome do Senhor Jesus.